Como eu vi pessoas na vida o tempo todo com medo. Como eu vi todos os tempos, nesses últimos 15 anos, pessoas deixando de governar tudo porque tinha uma semente do inferno dentro dela. O medo. Se 98% das pessoas no mundo possuem medo severo, e os outros dois, quem são eles? Os governadores da terra. E a pior parte de todas é que esses governadores, a maior parte deles não são os filhos. Não são os filhos do reino. Mas como o Senhor criou os princípios de forma universal para todo mundo, o que vai acontecer? Vai usufruir. Ele vai poder ser titular desse direito, ele vai poder assumir isso. Quem não tem medo resolve o problema. Quando você tem medo, você corre disso. O que adianta ter muita gente envolvida e não ter valente de verdade? Quando Davi selecionou os valentes, ele pegou gente cheia de pitimba, cheia de problema emocional. Mas sabe o que era o problema dos caras? Eles podem até ser ruins, mas eram destemidos. Quando você pega gente destemida é terrível. Elas avançam, mesmo na sua incapacidade. O que é o grande lance? Antes de comprar um curso, antes de fazer uma faculdade, antes de fazer qualquer coisa, trabalhe para o medo ir embora. O medo é uma semente. Se eu fosse você, eu anotaria isso. O medo é uma semente. Ela é uma semente que as pessoas carregam no bolso, e elas têm muito. E elas precisam de esvaziar esses bolsos o tempo inteiro, e elas transmitem o medo na fala. Elas transmitem o medo na fala. Por que elas fazem isso? Elas estão com raiva de você, elas não querem te ver brilhar? Não, elas querem te ver validando o que elas carregam. Porque se você for destemido, você vai expor as pessoas. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você é destemido, você faz uma coisa no grupo que você convive. Você tira a roupa das pessoas. Elas se sentem nus. Elas se sentem nuas. Elas veem isso e falam, peraí, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Você era do meu nível e agora você virou um combatente, agora você virou um general. Aí o que acontece? Se você era do meu nível e você cresceu, você arrancou minhas vestes. Por que as pessoas continuam então patrocinando o medo? As pessoas patrocinam o medo para ninguém ter liberdade, para ninguém ficar leve, para ninguém ganhar a aerodinâmica de crescimento. Porque se crescer, vai expor todo mundo. Eu desconheço em toda a minha vida cristã uma igreja que se alegrou de ver alguém que ficou maior do que a própria igreja. Vocês aqui, alguém já viu alguém que se alegrou? Não é a igreja não, amigo, é o ser humano. Na psicologia é comprovado isso, que os pais, eles têm um pingo de inveja quando os filhos prosperam muito. E aí ele avalia, nossa, mas meu filho foi mais longe do que eu imaginei, eu estou agora mais velho e ele está na juventude. É natural, é frequencial isso, não é maldade do seu pai não quer ser o mal. Mas vai ter treta também. Qual que é o problema de você andar com gente que tem medo? Você pode andar com muitas pessoas, você vai se embananar com isso. Todo o tempo, ande com pessoas que são destemidas. São pessoas que sabem quem elas são. Aonde que é a raiz do medo? O problema está na identidade. Acredita no que os outros falaram a seu respeito. Como é que o medo prolifera? Vou te explicar. Seu cérebro, ele é terra. Você não produz. Então alguém vem com a semente de erva daninha, joga na sua terra. A coisa melhor que você tem que saber sobre erva daninha é que não precisa de agricultor, precisa só de arremessador. Se só arremessar, se jogar de qualquer jeito, ela vai lastrar. Isso é interessante na terra. Você tem que parar para pensar nisso. As coisas boas da vida que a gente quer não se alastram sozinhas. Elas precisam ser plantadas de forma ordenada. Mas o medo não, as coisas ruins não. As coisas ruins, elas precisam só ser jogadas, elas começam a se alastrar. É incrível. A deteriorização, a oxidação, todas essas coisas, elas se alastram sozinhas, não precisa de gestão. Mas para as coisas produzirem, precisa de gestão. Seu cérebro é terra, então vamos semear nele. Você semeia numa terra, começa a produzir nessa terra. O que as pessoas que têm medo vão dizer? Elas vão falar, não vai chover. Cuidado com praga. Cuidado com isso. Elas vão falar o tempo inteiro. Primeiro elas falam antes de você lançar a semente. Não é tempo de plantar.
Vamos destravar agora? Fala todo mundo assim, ó, sempre é tempo de plantar. Um dia alguém falou para mim, não é verdade, se plantar coisa na seca não pega, ou nas águas não pega. Eu falo, então sempre é tempo de plantar, você acabou de dar o código. Nas águas você planta semente que pega em água, na seca você planta semente da seca, mas sempre é tempo de plantar. Então anota o código, sempre é tempo de plantar, é só trocar semente, é só trocar espécie.